Despertar para a Vida, parte 9, capítulo 27. Tentando separar os que se amam. Fábio não viu a hora de chegar para ler a mensagem que recebeu. Estava ansioso e os outros também. Jonas e Zul já haviam feito tal pacto e aguardavam a chegada deles em casa. Viu só? Disse Jonas. Eles voltaram do tal lugar que eu falei. Cada vez que ele vai lá parece que vem mais forte. Recebe alguma ajuda e o pior é que os caras que o ajudam não aparecem. A gente não consegue ver. Ficará difícil influenciá-los. Nós não vamos conseguir. Não diga, nós não vamos conseguir. Está se baseando por você. Já me viu agindo antes? Avisou Zul. Ao entrarem em casa, Fábio virou-se para seu pai e sua esposa falando: Estou tão curioso para ler isso. Será que podemos ouvir? Perguntou Márcia. Ninguém disse o contrário. Justificou Fábio, que rapidamente se sentou à mesa da cozinha. Márcia e o senhor Aristides sentaram-se um de cada lado, desejosos para saber do que se tratava. Fábio pegou o envelope, virou na mão e, sem ter como saber, antes de abri-lo, avisou com tranquilidade peculiar. É do Ney. O senhor Aristides e Márcia se entreolharam, mas não disseram nada. Fábio abriu o envelope, pegou a carta que havia dentro, desdobrou-a cuidadosamente e começou a ler o seu conteúdo. Queridos amigos e companheiros, eu não sei muito bem ainda como é que eu devo proceder para me comunicar, pois é a primeira vez. Aqui é o Ney, o Sidney, irmão do Fabinho, filho do senhor Aristides. Eu desencarnei há pouco tempo em um acidente ocorrido em Minas Gerais. Eu e meu irmão Fábio fomos atropelados. É estranho falar, mas eu nada sofri, pois acredito ter sido desencarnado no momento em que percebi o Fábio me puxando pela camisa. Não senti a pancada, nem mesmo eu vi o carro. Só sei dizer que acordei aqui. Fui recebido com muito carinho por amigos de meu pai e de vocês também, que conheci aí no centro quando eu era pequeno, e sei que há muito tempo eles desencarnaram. Fiquei um pouco assustado quando despertei de fato, mas não senti nada, nenhuma dor, nenhuma angústia. Logo eu soube que minha mãe Eulália também estava aqui e se recuperando. Sei que hoje o meu irmão Fábio está lutando muito para reagir e continuar suas experiências junto a vocês. O Fabinho necessita de muita ajuda, o seu corpo sofre muito. Ele ficou inerte e pode perceber tudo o que ocorreu em volta dele, mas o seu filho, que ainda está sendo preparado, é o seu maior motivo para continuar a vida aí. O Fábio sofre com resignação e sei que quando puder ler esta mensagem estará muito bem. Fábio, você nem imagina como é aqui e também não pode imaginar como você me ajudou com tudo o que veio me ensinando durante toda a minha vida, principalmente com aquele papo que tivemos no carro enquanto viajávamos para Minas, lembra? Puxa, cara, foi o máximo, foi o maior barato mesmo. Fábio deu uma parada, sua voz embargou, ele respirou fundo, sorriu para disfarçar sua emoção e disse: Eu implicava tanto com o Ney para que eu não usasse essas gírias, ele nunca conseguiu ficar muito tempo sem pronunciá-las. Até achei que demorou muito para começar e se empolgar e falar, escrever assim. Nunca pensei que eu ficaria feliz em ouvi-las novamente. Depois de controlar a emoção, Fábio continuou. Você iria adorar ver e sentir como é desse lado, pelo menos onde eu estou, né? Tudo que se lê nos livros narrados por alguns espíritos é verdade. Lembra-se de que eu questionei isso com você durante a viagem. Eu disse que você iria adorar, mas ainda terá muito que fazer por aí. Vê se te cuida. Cuida também do meu sobrinho e da Márcia. Diga a ela que eu a amo e que é para ela se cuidar, pois assim meu sobrinho estará ótimo. Não sei quando é que essa mensagem lhe chegará às mãos. Talvez vocês já saibam pelos exames. Porém aqui nós já sabemos antes da concepção. É homem. Vocês já podem escolher um lindo nome. A mãe está feliz com isso, ainda se recupera, mas está lúcida, saudosa e feliz. Ela já sabe que é avó. Diga para o pai que estamos bem e que valeu. Eu o amo. Agradeço tudo que ele me ensinou. Ele é um excelente pai. Fabinho, vê se te cuida.
Você é muito bom e precisa se manter assim. Você tem muita fé e terá que se valer dela. É a hora da verdade. Estamos torcendo por vocês e orando muito. Tenham fé. Não lamentem o meu desencarne. Nada é por acaso. Diga ao Pai que se não fosse lá em Minas, meu acidente seria em outro lugar. E se você não estivesse ao meu lado, eu estaria sozinho. Não foi culpa de ninguém. Chegou a minha hora. Quanto a você, Fábio, sabe que precisava passar por aquilo e, como eu disse, se não fosse ali, seria em outro lugar. Eu sei que sentiu a pancada, sentiu sua cabeça bater com força no chão, sentiu muita dor e ficou inconsciente, só por pouco tempo, e depois voltou a sentir tudo o que acontecia com o seu corpo, principalmente as dores que eram muito fortes. Eu sinto muito por você, mas por outro lado sei que só passou pelo que tinha de passar. Só sofreu as consequências de seus próprios atos, cometidos num passado distante. Você sabe do que eu estou falando. Saiba que não ficaram rescaldos, agora tudo acabou. Você teve paciência com o seu sofrimento, sofreu com resignação, não lamentou nada do que aconteceu. Fábio, você nem imagina como isso é importante para a nossa evolução. Por isso sempre tenha fé, por mais difícil que possa ser. Não reclame, não lamente, confie em Deus, nada é por acaso. Seu irmão Sidney. Quando Fábio terminou, os três se abraçaram chorando. Foi muita emoção. Fábio não tinha palavras, porém o senhor Aristides falou. Graças a Deus e o meu filho e minha mulher estão bem. Você viu, Fábio? O Ney disse que é homem, lembrou Márcia emocionada. Num canto da cozinha, Zu e Jonas aguardavam. Zu debochava do que via e Jonas corria-se de raiva pela emoção que os três sentiam. Está em bom lugar, dizia Jonas debochadamente. Ele está rondando no inferno. Se eu achar esse cara por aí, vou dar nele. Vamos lá, disse Zu. Lá onde? Perguntou Jonas. Zu aproximou-se de Fábio, que com o coração ainda repleto de emoção, levantou-se da cadeira avisando. Vou tomar um banho. Quero dormir logo. Amanhã eu vou levantar bem cedo. Fábio sentiu-se tonto, mas insistiu no que se propôs a fazer. Márcia e o senhor Aristides ficaram sentados à mesa, relendo a mensagem. Fábio normalmente entrou no banheiro, ligou o chuveiro e de repente ouviram um barulho. Márcia assustou-se anunciando. É o Fábio. Ela correu para a porta do banheiro e o chamou. Fábio. Fábio, aconteceu alguma coisa? Fábio não respondeu. Tentou forçar a porta que não estava trancada, mas oferecia resistência. O senhor Aristides chegou perto e ajudou a empurrar. Fábio encontrava-se caído atrás da porta. Ele se debatia como se sofresse um ataque. Fábio! Gritou Márcia apavorada. Com muito custo, ela e o seu sogro arrastaram Fábio para o quarto. Ele gemia e girava o corpo de um lado para o outro, reclamando de fortes dores. Márcia correu ao telefone e chamou Ciro. Quando Ciro chegou, Fábio começava a apresentar melhoras. Ainda com dores, mas sentado na cama ele contou tudo em detalhes. Entrei no banheiro, liguei o chuveiro para esquentar a água, tirei só a camiseta. Voltei até o box e coloquei a mão na água para ver se já estava morna. Eu me lembro muito bem, afirmava Fábio preocupado. Eu tirei o cinto e em seguida olhei no espelho. Foi quando eu passava as costas da mão para sentir como estava minha barba, se devia fazê-lo ou não. Eu vi nitidamente no espelho um homem atrás de mim. Um homem? Perguntou Márcia. É sim, eu tenho certeza, disse convicto. Eu me assustei, virei imediatamente e ele sumiu. Fiquei tonto e senti aquela dor novamente. Foi tão intensa que devo ter perdido os sentidos, não vi mais nada. Fábio, perguntou Ciro, será que você não sentiu uma dor muito forte e depois viu o homem? Veja bem, eu não sou descrente, só quero alertar que dores fortes podem provocar alucinações. Não, Ciro, eu sabia muito bem o que eu estava fazendo e sei o que eu vi. A partir daquele dia, Fábio começou a sentir dores com mais frequência. Não abandonou os recursos da medicina, mas passou a cuidar mais do lado espiritual, da vigilância e reforma íntima. Semanalmente em sua casa, todos se reuniam à oração. Os irmãos de Márcia sempre estavam presentes. Com o tempo, todos podiam perceber que vagarosamente a alegria de Fábio estava diminuindo.
Já não era tão extrovertido e brincalhão como antes. Porém, nunca desagradou ninguém, somente ficava quieto. O senhor Aristides conversava muito com o filho e, diante de tanta mudança na personalidade de Fábio, um dia decidiu avisar. Filho, estou preocupado com você. Com o quê, pai? Você está mais triste, muito preocupado. Você mudou muito, Fábio. A Márcia também está percebendo. Ela não fala nada, mas eu sei que essa menina está magoada com isso. Lembre-se de seu estado. Pai, não sei o que está acontecendo. Sinto uma tristeza indefinida. Parece que estou sozinho nessa luta. Vejo-os constantemente à minha volta me ajudando, mas nada adianta. A cada dia eu pioro. Estou muito preocupado com o meu serviço. Essas crises com fortes dores já aconteceram lá várias vezes. Não sei o que podem pensar. Ninguém quer um funcionário problemático, doente. Isso vai passar, filho. Já enfrentou problemas piores em sua vida. Lembre-se de tudo que sofreu quando tinha 15 anos. Muita gente me disse que aquilo era doença, que deveríamos interná-lo no sanatório e que eu e sua mãe estávamos perdendo tempo. Mas nós ficamos firmes, não abalamos nossa fé em nenhum minuto. E os amigos verdadeiros sempre aparecem para ajudar. Eu sei, pai. Eu sou tão grato por isso. Se não fosse por vocês, então, filho, isso vai passar também, não desanime. Vai passar, pai. Mas o que eu sinto está sendo difícil de encarar. Sabe, eu não digo nada, principalmente por causa da Márcia, pelo estado dela, mas meus pensamentos estão... Fábio se calou. Estão o quê, filho? Perguntou, experiente e desconfiado. Estão cada dia pior. Como, Fábio? Insistiu o pai. É difícil falar, pai. Nada é difícil. Diga, filho, o que é. Pai, nem quando solteiro eu era mulherengo, o senhor sabe. Sempre fui calmo. Nunca achei que para ser homem teria de ficar correndo atrás de mulheres. Quando eu conheci a Márcia, eu comecei a gostar dela. Fiz tudo do jeito que achei mais correto, mais honesto. Primeiro acabei o meu noivado com a Beth. Só depois que tive a certeza de que a Márcia gostava de mim, me aproximei dela para um compromisso sério. Eu adoro a Márcia, pai. Falou suplicando o entendimento. Mas por que está me falando isso? Porque a cada dia aparecem diferentes mulheres na minha mente. Recebo cantadas, elas se insinuam, provocam. Já teve até uma que me fez um convite para sairmos. E você, Fábio? Perguntou seu pai preocupado. Lógico que não aceitei, né, pai? Eu amo minha mulher e meu filho que vai chegar. Só que, de uns tempos pra cá, isso começou a mexer comigo. Sabe a moça que acabei de contar que me convidou para sair? Eu fico ansioso para vê-la. Quero ficar conversando com ela e quando isso acontece, eu me esqueço de tudo, dos meus problemas, da Márcia, do bebê. Filho, isso não se faz. Zangou-se o senhor Aristides. A Márcia não merece isso. Você tem que respeitá-la. Onde está a sua vigilância? Não aconteceu nada, pai. Acredite em mim. Eu não saí com ela, só ficamos conversando na hora do café, no almoço. Não sei por que sinto isso. Sei que ela sai com um e com outro. O que eu estou questionando são os meus sentimentos. Fábio, isso não pode acontecer. Esse tipo de pensamento era para desviá-lo do caminho correto. Enquanto você pensa que se distrai e se diverte, esquecendo seus problemas, está se entregando à mercê de manipuladores inferiores do plano espiritual que não querem o seu bem. Você sabe do que eu estou falando. Fábio, você não pode dar vazão a esse tipo de pensamentos. São eles que não o deixam reagir para melhorar e vencer os obstáculos como essa tristeza, esse desânimo quando está em casa. Essas ideias e sentimentos tiram toda a sua força e toda a energia de auxílio que recebe para se recuperar. Pai, eu só estou desabafando com o Senhor. Já sei de tudo isso. Não posso contar a Márcia o que se passa comigo, apesar dela ser minha amiga. Além do mais, ela não merece e não entenderia. Estou contando para o Senhor saber porque estou triste. É curioso. Lá no serviço esse mau humor passa. Não quero vir embora para casa. Eu não disse para você contar isso para Márcia. Estou dizendo para você ter fé e se vigiar muito mais. Eu só não me deixei dominar por isso que sinto, pai, porque oro demais, pois esses sentimentos são muito fortes, o Senhor nem imagina. Cada dia que passava,
Fábio sentia-se mais pressionado. Tudo em que sempre acreditou estava sendo colocado à prova. Não conseguia ter paz nem mesmo para dormir. A insônia começou a atacá-lo e o pouco que descansava era num sono turbulento. Acordava sentindo-se perturbado e cansado. Um dia, quando ele não se vigiou, surpreendeu-se passando dos limites. Fábio, vamos na casa da Paula? Pediu Márcia com jeitinho. Não, não vamos não, resolveu absoluto. Ah, vamos lá, vai. Todo mundo tá lá, é o aniversário da Bárbara. Não tem festa, mas a Rose fez um bolo para cantarmos parabéns, explicou com simplicidade, sem perceber a intolerância do marido. Eu não quero ir, Márcia, vá você. Estou cansado, não vê? Eu não quero ir sozinha, vamos, vai, pediu com mimo. Não, chama meu pai para ir com você, falava parecendo enfadado. Não é a mesma coisa, vamos, anime-se, você precisa se distrair. Decidiu com largo sorriso animado, ignorando seu mau humor. Fábio estava sentado no sofá com o corpo largado. Márcia pegou em seu braço e começou a puxá-lo, brincando e rindo, pois sabia que não conseguiria levantá-lo. Num movimento rápido e estúpido, Fábio puxou o braço, empurrando-a e fazendo-a largá-lo ao mesmo tempo em que gritou com voz forte de forma cruel. Vê se me esquece, caramba! Eu já disse que não vou. Márcia se assustou com o grito, perdendo o fôlego. Não esperava aquilo. Afinal, só estava brincando como fez outras vezes. Não poderia tê-lo ofendido. Ela empalideceu e gelou, enquanto todo o seu corpo tremia. O senhor Aristides, que estava na cozinha, ouviu tudo e correu até a sala. Márcia paralisou-se estarrecida. Nunca viu Fábio levantar o volume da voz desde quando o conheceu. Jamais o viu reagir com estupidez e modos rudes. Agora o marido se revelava e justo com ela. Márcia, filha, disse o senhor Aristides, que a segurou pelo braço e com a outra mão em seu ombro a fez sentar no sofá, pois percebeu que a nora se desfigurava. Fique calma, filha. Não se preocupe, pai, murmurou a nora com voz fraca. Estou bem. Márcia esfriou e percebeu seu coração bater descompassado. Sentiu que até o bebê remexeu-se em seu ventre de maneira brusca e incomum devido ao seu susto. De lábios brancos e queixo trêmulo, abaixou o olhar e segurou o ventre, acariciando o filho com carinho, nem mesmo conseguia chorar. Quando Fábio, arrependido, deu-se conta de tudo o que fez, já tinha acontecido, foi rápido demais. Aproximando-se dele, o senhor Aristides o encarou sisudo, dizendo veemente, mas com um volume baixo na voz que denunciava sua indignação. Nunca mais faça isso novamente, Fábio. Não foi esse o exemplo que viu entre mim e sua mãe. Sua mulher não pediu para estar aqui nessas condições e nesse estado. Você é responsável por tudo isso, goste ou não, pois não ficaria grávida sozinha. E conhecendo agora melhor a moral que ela tem, coisa rara hoje em dia, vejo que você precisou se esforçar muito para seduzi-la e engravidá-la, porque você não é nenhum garoto ingênuo e ela é de boa família. Isso eu percebi ao entrar naquela casa e conversar com aquele homem uma única vez. Foi criada dentro de bons costumes e você não a respeitou como deveria. Além do mais, Fábio, eu não mesmo garanti ao pai dela que meu filho era um homem responsável e não queria maltratá-la. Gostaria que honrasse meu nome e o seu. Quero que seja homem o suficiente para honrar também a promessa que eu fiz ao senhor Jovino quando afirmei que cuidaríamos da filha do nosso neto, entendeu? Fábio, atordoado, não disse uma única palavra. Vendo-o parado e olhando fixamente para Márcia, o senhor Aristides virou as costas e saiu, largando-os a sós. Fábio abaixou a cabeça sem dizer nada. Seu pai tinha toda a razão. E agora, como corrigir aquilo? Ajoelhando-se ao lado do sofá onde Márcia estava sentada e ainda nitidamente assustada, ele a tocou com carinho e pediu implorando: Desculpe-me, Má, por favor. Eu não sei o que me deu, me desculpa. Quando Fábio abraçou e foi beijá-la, Márcia virou o rosto negando-se. Mesmo assim, ele a abraçou com carinho e acariciou seus cabelos, pois se arrependeu realmente do que fez. Zu e Jonas observavam de um canto. Jonas não acreditou. Puxa, Zu, eu sempre quis ver esse cara perder as estribeiras como fez agora. Queria vê-lo impaciente e rancoroso e nunca consegui. Parabéns, Zu, você é bom mesmo. Isso é só o começo.
Vou ensinar uma coisa. Gente como ele você não consegue derrubar de uma vez, tem que balançá-lo muito antes. O clima ficou difícil entre Fábio e Márcia, que não deu uma única palavra a respeito do acontecido. Fábio se arrependeu incrivelmente. Justo ele que era tão cauteloso, ponderado e calmo em meio a situações difíceis, sempre procurou soluções sem desespero. Agora abrupto, e por um motivo insignificante, gritou com ela, puxou o braço que a segurava e com muita estupidez empurrando-a. Isso não poderia ter acontecido no estado em que Márcia se encontrava. Sentando-se ao lado da esposa, falou com a voz generosa, tentando redimir-se. Desculpa, Mar. Vamos lá na casa da Paula, sim? Eu sei que você não tem saído de casa, a não ser para trabalhar e que nós quase não temos nos divertido ou simplesmente passeado por aí. Entendo que se sente presa e necessita se distrair. Não entendo como isso foi acontecer. Perdoe-me, por favor. Vamos lá, vamos. Vamos nos arrumar. Com voz baixa, muito calma, ela respondeu, não, Fábio, eu não quero ir mais. Afirmou levantando-se e indo para o quarto. Fábio parou e começou a contemplá-la. Como a Márcia mudou, admirou em pensamento. Está mais calma, diferente de antes, até fisicamente. Como eu não percebi, deixei tudo isso passar assim. Sua barriga está maior. Minha mulher está linda ao perder a silhueta para agasalhar meu filho. Sua aparência melhorou sensivelmente, está cada vez mais bonita. Surpreendia-se calado e maravilhado com o que reparava. Seus cabelos estão bem mais compridos agora, soltos e ondulados, caíam sobre os ombros, parecia um manto a cobrir suas costas. Apesar de tudo o que passou do sofrimento das mudanças, minha mulher está mais doce e bem segura de si. Trocou tudo o que tinha por minha causa e agora, meu Deus, o que eu fiz com o amor da minha vida, por que a maltratei? Fábio torturava-se. Definitivamente sua esposa não era mais a mesma. Agora só se produzia para ir trabalhar. Quando permanecia em casa não usava nenhuma maquiagem, porém nunca descuidou de sua aparência. Sempre se apresentava limpa e arrumada. Usava roupas mais leves e descontraídas. Ficava à vontade e até andava descalça pelo quintal, coisa que antigamente ninguém via. Em algumas horas vagas, ela cuidava dos seus vasos com plantas e o belo jardim que cultivou com carinho. Márcia parecia mais tranquila e menos vaidosa. Sua linda barriga já parecia bem e não se importava em ver seu belo corpo perder a forma elegante, vagarosamente. Depois de observar e admirá-la bem, Fábio foi à sua procura. Márcia estava deitada na cama. Sentando-se ao seu lado, começou a acariciar-lhe a face gélida, os cabelos e a barriga, beijando-a como se pudesse beijar o filho que tanto desejava. Mas magoada, permaneceu indiferente com o olhar fixo no teto do quarto. A campainha tocou e Fábio saiu para atender. Era Roberto. E aí, Fábio, tudo bem? Cumprimentou Roberto. Tudo, vamos entrar? E a Márcia? Perguntou Roberto. Está lá no quarto. Fábio não conseguia disfarçar e Roberto, percebendo que algo estava errado, perguntou. Algum problema, Fábio? A Márcia está bem? Está sim, afirmou sério. E você como se sente? Há dias que eu não sinto nada. Tomara que continue assim. Fábio sentia que precisava desabafar, precisava falar. Sentia-se muito mal com tudo aquilo. Sem titubear, contou tudo para o cunhado. Sabe, Roberto, eu não sei o que me deu. Suplicava entendimento. E a Márcia não disse nada? Pior que não. Está lá no quarto sem dar uma palavra. Se pelo menos me xingasse, gritasse, poderia até me bater, me agredir, eu mereço. Mas não, ela não diz nada. Isso é difícil, hein? Nunca vi a Márcia deixar de reagir. Ela sempre foi explosiva com qualquer coisa, comentou Roberto surpreso. Eu sei disso, mas a Márcia parece ter mudado e muito. Salientou Fábio arrependido consigo mesmo. Por um lado, isso é bom. Ela está aprendendo a se controlar. Por outro, nós não sabemos o que está pensando, afirmou Roberto. Tenho medo disso, ela está grávida. Vai saber o que pode fazer. Você vai falar com ela? Perguntou Fábio. Claro, vou sim. Fábio ficou na cozinha e Roberto foi até o quarto. Márcia ficou feliz ao vê-lo. O abraçou com carinho, sem exibir qualquer problema pelo ocorrido entre ela e o marido.
Você está gordinha, hein, Márcia? Você acha? Perguntou animado, olhando para a barriga, enquanto passava a mão contornando-a. Olha só, não dá mais para esconder esse barrigão. E os enjoos sumiram completamente. Ainda bem. Márcia, o Fábio me contou que gritou com você aí. Ele não só gritou, ele foi estúpido. Nunca vi o Fábio assim. Isso acontece, Márcia, ele está arrependido. Pois que fique. Ele me magoou muito, Beto. Tenha um pouco de paciência. O Fábio está passando por momentos difíceis. Sofre com essas crises de dores na cabeça que não têm origem. Está preocupado com o emprego, com você nesse estado e com o neném também. Afinal, vocês dependem dele. Apesar de você trabalhar, ele é o homem da casa. Mais paciência do que eu tenho, Beto. Minha vida mudou completamente. Não estou reclamando, estou só expondo o meu lado. Eu era independente, não tinha satisfação para dar a ninguém. Chegava à minha casa na hora que eu bem queria, passeava, saía, divertia-me, tudo isso. E agora? Você sabia que iria mudar? Que depois de casada teria que assumir inúmeras responsabilidades. Eu sei, não estou reclamando disso, nem das minhas responsabilidades. Falava baixo, porém sentida. Só que por mais que eu faça, o Fábio parece que não reconhece. Todo final de semana ficamos trancados aqui dentro de casa só porque ele está cansado. Quando chamo para sair não quer, ou acorda tão tarde que não dá para ir aonde planejei. Nunca conseguimos nos acertar. Tolero tudo isso por entender e querer ajudá-los em suas dificuldades, mas não está sendo possível, está impossível. Agora, gritar comigo e ser estúpido sem qualquer razão é inadmissível. Desse jeito, onde é que vamos parar? E se eu resolver gritar também, como é que fica? O Fábio mudou muito, Beto. Eu esperava tudo, menos isso. Não foi esse o homem por quem me apaixonei, com quem me casei. Dá um tempo para ele, mas isso passa. Tomara que passe rápido, Beto, tomara. Vamos lá na casa da Paula? Eu não quero mais, Beto. Vamos, vai. O Fábio está esperando. Por favor, Beto, não insista. Roberto percebeu que não adiantaria. A irmã estava irredutível. Depois de pensar um pouco, decidiu contar. Sabe, Má, aconteceu um negócio chato. O quê? Sabe a Júlia? O que tem ela? Perguntou simples. Passou para o outro lado. A Júlia morreu? Espantou-se Márcia. Sim, ela teve complicações respiratórias devido à falta de imunidade. Márcia ficou estarrecida, não sabia o que dizer. Márcia, continuou Roberto, o Ciro já sabe sobre mim. Como? Quem contou e como ele reagiu? Ele já sabe faz tempo. Como? Não, ele descobriu. Lembra-se de quando ele pegou em sua bolsa os papéis de exames médicos na ocasião em que você ficou internada? Sim, lembro. Ele ligou para aquele médico que atendeu quando você foi fazer o primeiro ultrassom e disse que era médico. Falou que você não estava bem, corria risco, e ele, como seu médico, precisava de referências sobre o início de sua gravidez. Daí o médico começou a falar sobre os exames que já tinham sido feitos, que faltavam só o de colesterol e glicemia, pois precisava estar em jejum. Ainda ressaltou que você estava fraca, anêmica. Depois, para tranquilizar Ciro, ele avisou que seu exame de HIV tinha dado negativo, porque você falou durante a consulta que tinha um caso de soro positivo na família e que era um irmão com quem tinha muita ligação. Ciro logo deduziu que só poderia ser eu. Como se não bastassem, o homem passou via fax todos os seus resultados de exame para o Ciro acompanhar, pois havia resultado de hepatite, rubéola e outras doenças viróticas. Mas o que ressaltou e preocupou foi a sua anemia. E o Ciro, como reagiu com isso? O Ciro não me disse nada. Só conversamos sobre isso agora, depois que a Júlia morreu. Ele me contou que quando soube, não se conformou, ficou sem dormir umas 3 noites. Ele não entendia como eu agia tão normalmente. Beto, eu contei para o Fábio, avisou temerosa. Como ele reagiu? Lamentou muito. Você nem imagina como ele ficou chateado. Disse que pode contar conosco para tudo e que só tocará no assunto com você caso o procure para desabafar. Márcia se sentou na cama e o abraçou, dizendo quase chorando. Eu também não entendo, Beto. De onde vem toda essa tua força que não faz se revoltar? De Deus, Márcia. Só pode ser dele. Ele colocou pessoas maravilhosas no meu caminho
que me dão muita força para eu suportar isso tudo, pois não é fácil. Você não imagina, minha querida. Não tem outra explicação, Beto. Essa sua força só pode vir dele. Afastando-a de si e passando a mão sobre a barriga da irmã, Roberto disse: Ei, Mar, você está colocando um obstáculo entre a gente. Brincou para afastar a melancolia. Olha só que barrigão. Mas não está tão grande assim, reconheceu. Você é que não está vendo direito. Dizendo isso, acariciou e beijou a barriga de Márcia, que sorria esquecendo-se de tudo. Nesse momento, Fábio entrou no quarto e ficou feliz com a cena. Já está com 5 meses, entrando no 6º, avisou Fábio orgulhoso, que se aproximou e começou a acariciá-la também. Márcia sentiu-se muito feliz com tanto mimo. Jonas abalou-se quando soube da morte da irmã. Encostou-se na parede e sentiu-se muito abalado. O espírito Zul aproximou-se dele e disse: Que é isso, cara? Vai amarelar agora? Será alguém a mais para ajudar. Quanto maior o grupo, mais força teremos. Jonas lembrou-se disso. Júlia era forte e persistente. Poderia contar com o apoio dela. Foi ela quem mandou aqueles 2 primeiros a lhe ajudar. Com Júlia por perto, Fábio iria fraquejar e cair de uma vez. Realmente Fábio estava enfraquecendo. Cada dia que passava, ele sentia-se mais perturbado, mas não conversava sobre o assunto. Capítulo 28. Sob terríveis seduções. Fábio sofria assédios constantes. Era terrível suportar calado e se conter as diversas situações que pareciam tentadoras. Dono de um porte físico atraente, além de presença e comportamento marcante, ainda mais agora com a ajuda de Márcia capacitada de incrível bom gosto na escolha de suas roupas, ele se destacava demasiadamente, chamando muita atenção. Para tentar se livrar de convites indesejáveis sempre que podia, falava com entusiasmo do filho que ia nascer, do quanto admirava sua mulher que estava cada vez mais bonita e o quão ansiosos aguardavam pelo bebê. Mas isso parecia exercer mais a atração de algumas mulheres que se empenhavam em provocá-lo, a fim de instigá-lo para o adultério. Em certa ocasião, Fábio comentou que no sábado iria com Márcia em um determinado magazine para fazerem as compras das últimas peças que faltavam para o enxoval do bebê. No sábado, conforme planejaram, ele e Márcia, bem alegres, escolhiam algumas coisas no setor para bebês, quando apareceu Lu, a colega que Fábio havia comentado a respeito para o seu pai, justamente ela, a que mais se insinuava, chegando a propor encontros íntimos. Fábio surpreendeu-se, não entendeu o que Lu fazia ali. Olá, Fábio, cumprimentou sorridente. Como vai, Lu? Sobressaltou-se ele. Lu, que nunca o havia beijado, aproximou-se de Fábio e deu-lhe beijos no rosto. Márcia enfureceu-se de imediato, porém continuou sorrindo e mantendo toda a classe. Ele ficou sem jeito. Aquilo nunca tinha acontecido. Assim que pôde, apresentou sua mulher. Lu, esta é minha esposa Márcia. Sorrindo ao passar a mão na barriga de Márcia, avisou: E esse é o nosso bebê. A moça nem a cumprimentou e de imediato foi exclamando a fim de humilhar com desprezo: Nossa, de quantos meses você está? Na próxima semana eu completo 6, replicou Márcia sorrindo ao erguer-se com exuberância e medi-la com o olhar. Que horror, menina! No 8º ou no 9º você vai explodir. Olha só como está gorda. Não é verdade que eu tenho engordado tanto assim. Como você exagera, nunca me viu antes para fazer comparações. Aumentei meu peso em somente 8 quilos e eu sempre fui magra. Defendeu-se Márcia sem trégua, ostentando orgulho. Tenho acompanhamento médico adequado e sinto-me muito bem. Vai ver que o bebê é grande, argumentou Fábio, que percebeu a agressão e tentou harmonizar o duelo de palavras que se iniciava. Vai puxar ao pai. Vai ver que é, falou Lu com desdém. Toma cuidado, Márcia. Para não ficar relaxada, o Fábio não vai gostar. Ele admira mulheres elegantes, não é, Fábio? Eu sei disso, afirmou Márcia, ligeira para defrontá-la com seu raciocínio afiado, antes que o marido interferisse. Sei que meu marido adora mulheres cultas, inteligentes, elegantes, educadas, decentes e íntegras, que não ficam se oferecendo facilmente como um objeto supérfluo e descartável. Foi por isso que se casou comigo.
Decidimos ter um filho para reforçar nosso amor e vivemos muito bem, obrigada. Jamais me verá relaxada como diz. Fábio sorriu constrangido e não comentou nada, mas de imediato Márcia decidiu. Se nos dá licença, Lu, precisamos ir, estamos com pressa. Até logo, disse Márcia com um sorriso cínico, estendendo a mão a Lu, pois queria livrar-se dela depois da afronta. Sem alongar as despedidas, separaram-se, e Márcia, com sentimento interior de vitória, continuou com as suas compras normalmente, sustentando vez ou outra um sorriso silencioso, com sabor de triunfo, ao recordar de sua agilidade ao se deparar com aquela que tentou inferiorizá-la com críticas e opiniões humilhantes. Bem mais tarde, já em casa, Fábio, que nada falou sobre o acontecimento até então, censurou. Sabe, Márcia, eu acho que não precisava ter sido tão grossa com a Lu. Tão grossa, Fábio. Você acha que eu fui mal educada? Questionou a esposa perplexa. Eu acho, afirmou agora sisudo. Apesar de sua classe ao falar, sustentou um sorriso cínico, querendo rebaixá-la, deprimi-la, sei lá. Afinal, tratava-se de minha colega de trabalho. Márcia, indignada, bateu com força sobre a mesa um pacote que segurava. Virou-se para Fábio, dizendo irritada: eu posso ser grossa, como você está dizendo, mas as pessoas só recebem de mim exatamente o que me oferecem. Nunca critiquei uma pessoa por sua aparência, principalmente a esposa ou namorada de algum amigo e na frente dele. Não reparo se está gorda, magra, bem ou mal vestida, se não tem bom gosto ou coisa assim. Quem tem esse tipo de atitude não passa de uma pessoa sem princípios, mal educada, muito baixa e que está a fim de se ressaltar para conquistar o homem da outra. Não sou desprovida de inteligência, Fábio, falou firme. Observei muito bem o jeito que aquela Lu olhou para você e em seguida, sem me cumprimentar, tentou me humilhar pensando que eu fosse uma idiota qualquer para ficar submissa naquela situação. Mesmo se eu estivesse gorda, enorme, por razões que ela desconhece, jamais deveria dizer alguma coisa, mas não é esse o caso. Será que aquela cretina não viu que estou grávida? Lu não é cretina, retrucou Fábio imediatamente. Ah, não? Defendendo sua amiguinha, revidou debochada. Ela é só uma conhecida, não confunde as coisas, Márcia. Em vez de dar razão para mim que sou sua esposa, você fica defendendo qualquer uma. Meus conhecidos não ficam me dando beijinhos no rosto e largando você de lado sem cumprimentá-lo, muito menos o subjugando e criticando sua aparência. Mas e o Arnaldo? Você saiu com ele 2 vezes sem terem qualquer compromisso e, pelo que sei, beijaram-se na boca, não foi? Perguntou ofendida, alteando a voz. Você está querendo me confundir, Fábio. Não é disso que estamos falando. Você sabe muito bem que eu namorei o Arnaldo por 1 ano, depois desmanchei e quando se viu sozinha, interrompeu-o impiedoso e irônico, correu de volta para ele. Não seja ignorante, Fábio, argumentou magoada, em baixo volume de voz, porém bem firme. Você está me ofendendo e me conhece muito bem para admitir que está errado. Já trabalhou comigo e sabe como me comporto. Nunca fui uma qualquer, mesmo com todos os assédios que sofri. Meus pais sempre me ensinaram a valorizar minha integridade, como lembrou o pai outro dia. Ninguém tem nenhum motivo para falar assim comigo, principalmente você. Aproximando-se, foi mais veemente. Não pode duvidar da minha moral, Fábio. Eu não devo nada e você bem sabe. Assumo que saí com o Arnaldo após terminar um namoro sério, mas foi antes de nós 2 termos qualquer compromisso. Você também era noivo antes de namorarmos. Qual o problema nisso? Fábio sabia que não poderia pôr em dúvida a moral de Márcia, mas inexplicavelmente sentia vontade de agredi-la com palavras. Ela, por sua vez, pôs-se à sua frente, encarou bem séria, não se intimidou e insistiu. Você tem alguma dúvida quanto à minha moral ou quanto ao meu comportamento, Fábio? Diante do silêncio, Márcia continuou falando firme, mais alto e quase agressiva devido aos sentimentos de revolta por conta da ironia. Além dos meus irmãos, o primeiro homem a dormir na minha casa e na minha cama foi você. Alguma dúvida, Fábio? Se eu fiquei grávida antes do casamento, a culpa também é sua. Eu não fiz esse filho sozinha. O único homem com o que eu fui para a cama até hoje foi você. Ou você quer questionar isso também? Tem alguma dúvida? Não, eu não disse isso. Não seja ignorante, retrucou Fábio.
Eu, ignorante? Admirou-se Márcia com deboche. É sim, está sendo ignorante, quadrada, antiquada. Não estou falando nada disso, não era esse o assunto. Nisso concordamos. O assunto não era esse. Falávamos da sua amiguinha que tentou me humilhar. Mas depois você reclamou que eu beijei o Arnaldo, que corri de volta para ele quando estava sozinha. Da forma como falou, colocou em dúvida minha reputação, minha moral e integridade. Em seguida me chama de antiquada? Chega, Fábio, para. Não estou reconhecendo o homem que conheci e com quem me casei. Não é isso, Márcia. Talvez eu esteja sendo autêntico somente agora. Márcia segurou pelo braço e tentou olhá-lo nos olhos. Fábio não a encarou. Tirou a mão dela de seu braço e a afastou para passar. Márcia segurou novamente, só que com força, tentando conversar. Fábio, espera, eu... Interrompendo abruptamente, gritou com voz grave e irritado. Larga meu braço, Márcia, já chega. Você está pensando que é dona da verdade? Aonde quer chegar? Márcia ficou incrédula. Largou sozinho e foi para o quarto. Magoou-se profundamente e não queria chorar perto dele. Imediatamente o marido caiu em si e questionou murmurando. O que é que eu estou fazendo? Rápido correu para alcançá-la, mas a esposa já havia entrado no quarto e trancado a porta. Mais calma agora e com voz branda, ele a chamou e pediu. Márcia, abre a porta, por favor. O senhor Aristides, que estava em seu quarto, pôde ouvir exatamente toda a discussão. Em certo momento, pensou em se envolver devido ao estado da nora. Não queria que ficasse nervosa, mas o assunto lhe pareceu muito particular, íntimo demais, e a nora defendia-se bem, por isso ele permaneceu quieto, como se não estivesse em casa. Márcia, abre a porta, por favor, vamos conversar. Pedia Fábio com certa generosidade. Arrependeu-se de tudo o que falou. Não era a primeira vez que fazia isso com Márcia, porque tudo tinha de ser assim. Sua vida mudou muito, principalmente seu modo de pensar e agir. Ele nunca foi agressivo com gestos ou palavras, agora estava sendo injusto com Márcia. Começou a achar que talvez o seu acidente tivesse provocado algum problema de ordem psicológica. Decidiu insistir. Tinha que falar com ela. Márcia não podia passar mais nervoso, ele sabia disso. O início da gravidez já havia sido difícil demais. Foi um milagre não perderem aquele filho. Márcia, abre a porta, por favor, vamos conversar. Fábio começou a escutar os soluços. Ela estava chorando e chorando muito. Começou a temer por seu estado de saúde e pelo bebê. Então calmamente ameaçou com voz afável, mas para o bem de sua mulher. Márcia, abre a porta. Estou preocupado com você. Se não abrir, eu terei de arrombar. Eu não vou esperar muito, não. Abra a porta, por favor. Diante da ameaça, após breves segundos, Márcia levantou-se e abriu a porta. Imediatamente, Fábio a abraçou, dizendo: Não vou mais fazer isso, Má. Perdoe minha estupidez. Não deveria ter falado tudo aquilo. Você não merece. Entre os beijos que ele dava no rosto e os carinhos que ele fazia, afirmava amável e implorando. Eu sei que você não merece nada do que eu falei. Você sempre foi minha, só minha. Perdoe-me, por favor. Nunca mais vou falar assim. Márcia estava chorando. Não retribuiu ao abraço nem aos carinhos. Ainda se sentia ofendida, muito magoada. Sem qualquer palavra, não olhava para o marido, mantendo a cabeça baixa e o olhar perdido no chão enquanto as lágrimas rolavam. Tinha certeza de que ele não cumpriria a promessa. Fábio reconhecia suas falhas e sabia onde errava, só que uma força maior agia sobre ele. Nos últimos tempos, diante de situações corriqueiras, falava áspero e, quando se dava conta, já havia respondido com modos grosseiros, agressivos. Em muitas ocasiões, por fatos banais e irrelevantes, Fábio irritou-se em demasia, como na ocasião em que, certo dia, combinou com Márcia que a levaria e buscaria no serviço. Ao vê-la à sua espera, Márcia entrou no carro toda sorridente e foi beijá-lo, quando o marido protestou. Viu que horas são? 18h20, respondeu simplesmente. Você sai às 18, não é? Por que não saiu no horário, caramba? Eu fiquei aqui plantado no carro feito tonto. Fábio, não é tanto tempo assim. Além do mais, nunca conseguimos sair no horário certo, você bem sabe. Já trabalhou comigo. Defendeu-se intimada pela surpresa. Mas Fábio, irritado, ficou sem dar uma palavra até que chegassem à sua casa. Esse tipo de comportamento o deixava mal-humorado.
contagiando todos à sua volta. O espírito Jonas ficava cada vez mais animado quando percebia esse tipo de atitude. Seu objetivo era perturbar a paz e a tranquilidade de Fábio ao máximo. Depois de alguns dias, Jonas encontrou Júlia, que não estava em condições de auxiliá-lo no momento, mas com o passar do tempo, Jonas a ajudou e ensinou inúmeras coisas, as quais aprendeu rapidamente. Aos poucos, Júlia também passou a ajudá-lo com Fábio, que a cada dia deixava-se envolver pelas influências sugeridas por aqueles espíritos sofredores e sem instrução. Abraçada a Fábio, Júlia passava-lhe sentimentos de conquista, de sedução, realçava-lhe o orgulho dizendo que era um homem simpático, bonito, ganhava bem, que poderia fazer o que quisesse, deveria sair, passear e se ver livre daquelas encrencas de família que arrumou para si, afinal, todos só lhe traziam aborrecimentos. Cada vez mais, Fábio era assediado por influência de Júlia e ele sentia-se demasiadamente vaidoso, agora por ser objeto de desejo e admiração. Olá, Fábio. Bom dia, Lu, respondeu animado. Lu encostou-se em sua mesa, quase sentando. Parece que seu final de semana não foi muito bom. Você está com um ar de cansado. Foi como sempre, respondeu Fábio, sorrindo. Fábio, você precisa sair com o pessoal daqui do serviço. Sempre se nega. Não sabe o quanto é ótimo nos reunirmos num grupo, irmos a algum barzinho para jogarmos conversa fora, arejarmos, vermos coisas diferentes. Isso não é pecado? Se sua mulher não quer acompanhá-lo, não pode, vá sozinho, não fará mal algum. O que é isso, Lu? Se eu for me divertir, tenho de levar a Márcia. Por quê? Sabe, alguns casais, quando caem na rotina, têm que dar um tempo. Um sai para um lado e o outro para outro. Daí que quando se encontram, estarão se sentindo melhor. A Márcia está grávida. Não posso deixá-la sair sozinha. Não teria cabimento. Além do mais, meu casamento não caiu na rotina ainda. Como não, Fábio? É só olhar para você. Está estampado em sua testa. Aposto que anda se irritando com a Márcia. Discutem por besteiras, quase não saem de casa. Lu tem razão. Pensava enquanto conversavam. Talvez eu precise sair e me distrair para não levar estas tensões para casa. No momento em que oferecia, com fala mansa e generosa, diversas sugestões a Fábio, Lu se insinuava. Sua roupa era curta e decotada, com movimentos sensuais e provocantes, fazia questão de exibir suas pernas, colo e ressaltar a silhueta do belo corpo que possuía. Os leves suspiros e olhar excitante eram constantes e provocativos. Ninguém podia negar sua beleza e, de repente, Fábio flagrou-se admirado com o corpo de Lu. A princípio se recriminou, mas desejos ardentes correram-lhe pela mente. E então, Fábio, vamos qualquer dia tomar uma cerveja? Talvez, Lu, vamos ver, respondeu sem pensar. Não esqueça uma promessa. Vou ficar esperando ou até lembrando, afirmou ao sair sorrindo. Fábio não sabia mais o que fazer. Lu não o deixava em paz. Mesmo com o tempo, por diversas vezes, deparou-se admirando a colega de trabalho. Um conflito íntimo tratava-se constantemente, pois sabia que amava Márcia. Sua mulher também era muito bonita, sem dúvida. Se houvesse uma comparação, sua esposa seria mais bonita do que Lu em sua opinião. Até mesmo agora, durante a gravidez, Márcia ficou com uma beleza ainda mais generosa, sutil. Fora isso, no sentido moral, jamais poderia comparar Márcia a qualquer outra mulher. Mas Fábio tinha a impressão de que a vida de casado o estava cansando. Todo dia a mesma coisa, isso o enjoava. Quando era solteiro, não tinha aventuras, também não saía com os colegas para beber, mas era diferente. Não tinha tantos problemas, tantas preocupações. Será que meu casamento foi um erro? Seu pai o pressionou demais para assumir Márcia e o filho quanto antes. Se bem que ele também queria muito se casar, mas naquela época estava sensível devido ao seu acidente, à morte de seu irmão e de sua mãe. Porém, agora pensando melhor, sentia necessidade de conversar com Márcia a respeito disso. Talvez até ela quisesse voltar à vida que tinha antigamente. Ela gostava de morar sozinha, mas e o seu pai? Ali em sua casa, dando opiniões e sempre dizendo o que ele deveria fazer. Se seu pai pelo menos voltasse para Minas Gerais, seria um alívio. Por causa de seu pai, não tinha mais privacidade. Os pensamentos de Fábio eram velozes.
Júlia e Jonas a cada dia o influenciavam mais. Júlia não largava e Fábio começou a ser fraco até em sua fé. Começou a acreditar que suas orações em nada estavam adiantando. Agora não se sentia tão bem como antes quando orava. Além de tudo, os irmãos da Márcia e alguns amigos do centro espírita iam à sua casa toda semana para fazerem o evangelho justo no sábado, o dia que tinha para descansar, assistir a um filme, ficar à vontade com a Márcia. Sim, porque, como se não bastasse o seu pai, os irmãos dela viviam lá quando eles estavam em casa. E isso restringia ainda mais a liberdade dos dois. Talvez esse fosse o problema entre ele e a mulher. Fora isso, a obrigação de ir ao centro espírita toda semana o cansava demais. Poderia ir dormir mais cedo. Fábio começou a faltar às sessões do centro espírita, dizendo estar exausto. Jonas sentia-se vitorioso. Agora faltava pouco para aquele intrometido sair de vez do seu caminho. Zu tinha razão. Derrubar uma pessoa como Fábio de uma vez não teria graça e seria difícil. O melhor era fazê-lo se desprender daquilo em que sempre acreditou e depois induzi-lo a seguir por caminhos que antes pensava serem errados e por fim fazê-lo sofrer, deixando à mercê das consequências de tudo que ele mesmo criou. A ajuda de Zu não poderia ter sido melhor. Ele era indispensável. Um dia Fábio passou por uma forte experiência. Fábio, meu filho nasceu, disse um colega. Parabéns, Marcelo. Que ele tenha muita saúde, desejou Fábio com sinceridade. Obrigado, mas hoje, Fábio, você não escapa. É sexta-feira e estou pagando a cervejada para todos. Vamos lá. Não dá, Marcelo. Preciso ir para casa, respondeu Fábio. Você nunca aceitou sair com a gente, Fábio? Estou me sentindo ofendido, porque hoje nasceu meu filho e eu faço questão que vá. Todos da sessão irão. Se não nos acompanhar, vou ficar chateado. Fábio não viu outra saída e acabou aceitando. Na cervejaria, Fábio bebeu só meio copo de cerveja, pois não era acostumado com bebidas alcoólicas. Após a comemoração, Lu, que também foi convidada, aproximou-se de Fábio, dizendo: Fábio, será que você pode me dar uma carona? Lu, eu vou para o sentido oposto ao seu e... Até o metrô, por favor. Será que fica tão contramão assim? Fábio ficou sem jeito, não poderia negar. No caminho, Lu começou a se insinuar, tentando seduzi-lo. O espírito Júlia atirou-se sobre Fábio, envolvendo-o com carícias que o encarnado não podia sentir, começando a incentivá-lo e animá-lo. Enquanto Lu falava-lhe coisas que pudesse persuadi-lo, Fábio não sentia qualquer presença espiritual e estava demasiadamente entusiasmado. Parados próximo ao metrô onde Lu deveria descer, ela permaneceu dentro do carro e Fábio não podia pedir que saísse nem queria que o fizesse. A moça conversava de um jeito manso, meigo, e colocou o braço sobre o banco de Fábio, encostando sua mão em seu ombro. Aproximando-se dele com tentadoras carícias, foi beijá-lo. Fábio, fascinado e atraído, deixou-se levar e a envolveu num abraço forte, dominando-a para corresponder. Lu largou-se em seus braços, aguardando. Ele olhou nos olhos e, ao se aproximar para beijá-la, algo que pareceu gritar no fundo de seu peito o fez parar e dizer: Não, não vou fazer isso. Não vou fazer isso a mim nem a minha mulher, nós não merecemos. Ele ajeitou-se no banco e delicadamente empurrou a amiga para o devido lugar. Lu irritou-se enfurecida, pois jamais havia sido rejeitada e ainda tentou afrontá-lo, a fim de tentá-lo para que se autoafirmasse. Você não é homem, não? Fábio, nervoso, suspirou fundo, passou as mãos pelos cabelos e depois sacudiu a cabeça, como quem quisesse acordar e ficar mais atento. Contrariado por se deixar envolver a tal ponto, pediu firme: Desça, Lu. Já trouxe até onde me pediu. Desça do carro, por favor. Lu não se conformou. Nenhum homem havia feito aquilo com ela. O que é que essa Márcia teria para Fábio rejeitá-la assim? Não convencida, insistiu na pergunta, tentando provocá-lo. O que é isso, Fábio? Você não é homem? Está querendo deixar a desejar sua reputação? Sou homem sim, Lu, disse Fábio, movido por uma força que parecia ter-lhe chegado de forma extra, de elevados conceitos espirituais superiores. Sou homem, mas só tenho de provar isso para minha esposa, e não para mais alguém. Você é muito insignificante, imoral e medíocre, para eu perder meu tempo em querer provar isso.
Eu sou homem o suficiente para dizer não, não a quero. Eu amo a minha mulher e meu filho que vai nascer. Acima de tudo, eu respeito a Márcia e o nosso casamento. Agora, por favor, desça. Você vai se arrepender, gritou ela inconformada. Fábio deu um leve sorriso e disse: Não vou não, não mesmo. Lu desceu do carro furiosa e bateu a porta com toda a força. Fábio ficou incrédulo com o que aconteceu e a que ponto deixou chegar aquela situação. Como pôde se deixar envolver por uma tentação tão ardilosa que só poderia ser elaborada por espíritos inferiores? Ele pretendia mandar seu pai embora para Minas. Queria que a Márcia concordasse em morar sozinha. Começou a acreditar que seu casamento teria sido um erro, um fracasso. De repente, Fábio se alertou sobre tudo o que reclamava. Aqueles pensamentos não eram seus. Justo ele que amava tanto a Márcia. E o seu pai, então, mandá-lo embora para Minas agora seria o mesmo que se desfazer de sua viga mestra. Seu pai lhe trazia naquele momento toda a força e apoio espiritual que podia receber, pois o prevenia de seu comportamento e o aconselhava. Ele dirigia as reuniões, fazia o evangelho, incentivava-o a ir ao centro espírita. Se seu pai saísse de sua vida agora, ele poderia se acabar, igual a quando era adolescente. Se seu pai tivesse desistido de ajudá-lo, provavelmente não chegaria onde estava hoje. Fábio assustou-se por se deixar influenciar aquele ponto. Lembrou-se de Roberto e o tanto que Márcia aconselhou, recriminou e o alertou. Se Roberto tivesse ouvido, talvez não estivesse condenado, e se ele não tivesse despertado e dito não, poderia tomar um rumo semelhante ao do cunhado. Na espiritualidade, no mesmo instante, Zu irritou-se com Júlia. Não se distraia, idiota. Eu não me distraí, foi ele quem reagiu, defendeu-se Júlia. Você não pode perder uma única oportunidade, lembre-se disso, ou então o cara se alerta. Fábio foi para casa pensando em tudo aquilo que aconteceu. Sentia nojo de si mesmo por ter abraçado Lu, tê-la tomado em seus braços e apertado-a contra o peito. Ao chegar, Márcia foi abraçá-lo, quando ele espalmou a mão e pediu carinhoso: Meu bem, não me abrace nem me beije. Sorrindo embaraçado, avisou com delicadeza: Você já está de banho tomado, com roupa limpinha, cheirosa, linda. Estou sujo, sinto-me sujo. Quero ir direto para um banho. Depois pode me abraçar e beijar o quanto quiser. Sorriu amoroso ao prosseguir. Se me deixar fazer o mesmo com você, certo? Sorrindo, pediu gentilmente: Importa-se em pegar minhas roupas, por favor? Lógico que não. Respondeu sorrindo, mas sem entender. Após sair do banho, Fábio procurou pela esposa. Abraçou-a com força, beijou-a como há tempos não fazia. Acariciou-lhe a barriga, ajoelhando e beijando-a, sentindo o filho mexer. Márcia estranhou seu comportamento, mas não disse nada. O marido agia como tempos atrás, levantando-se e olhando firme em seus olhos. Fábio declarou-se apaixonado, agradeceu sua paciência, beijou-lhe com todo o amor, ao envolvê-la com carinho e doce ternura na privacidade do seu quarto. No dia seguinte, haveria reunião para o evangelho no lar na casa de Fábio. Roberto, como sempre, foi o primeiro a chegar. Jonas, sempre irritado, conversava com Zu. Essas reuniões são os que me enchem, não aguento mais. Então vamos acabar com ela antes de começar, disse Zu. Roberto foi cumprimentar Márcia, que lhe pareceu um pouco triste. Ô Marcinho, que houve? Nada, não houve nada, Beto. Foi algo entre você e o Fábio? Perguntou baixinho. Não, respondeu agora quase chorando. É que já deixei queimar os 2 bolos que fiz. Descuidei por 1 minuto. Chorou magoada. Era para servir. Sabe, Má, as mulheres em seu estado ficam sensíveis mesmo. Qualquer coisa pode deixá-la abalada, orientou sorrindo ao abraçá-la. Calma que isso passa. Não precisamos do bolo, queremos é a sua alegria. Vê-la calma fará muito bem a nós e a você mesma. Márcia não disse nada e o irmão lhe fazia um carinho meigo quando o cunhado chegou. E aí, Roberto, tudo bem? Disse Fábio, que acabava de sair do banho, secando os cabelos na toalha. Estava sem camisa e jogou a toalha em volta do seu pescoço. Roberto levantou-se e foi cumprimentá-lo. Fábio, entretanto, fechou o sorriso e franziu a testa, levou as mãos no rosto e o esfregou. Seu corpo balançou e quase caiu. Roberto correu para perto dele perguntando: Fábio, o que foi?
Roberto segurou. Fábio levantou a cabeça e se fez firme. Quando Roberto estava bem perto, Fábio tirou a toalha que envolvia seu pescoço e passou por cima de sua cabeça, colocando em volta do pescoço do cunhado, que se assustou. Não esperava por aquilo. Fábio juntou rapidamente as duas pontas da toalha na frente e começou a torcê-la, dizendo: "Some daqui! Não quero mais ver você aqui, suma!" Roberto começou a reagir, mas sentia-se sufocado. Esmurrou Fábio, que parecia não sentir nada. Estava completamente transformado e começou a sacudir Roberto pela toalha enrolada em seu pescoço. Da cozinha foram parar na sala. Márcia tentou separá-los, mas o marido a empurrou. "Senhor Aristides, depressa!" gritou Márcia desesperada. O pai de Fábio chegou e não conseguiu tirar Roberto daquela situação. Fábio tinha muita força. Márcia chorava e gritava: "Não, Fábio, por favor, largue-o." Voltando-se para o sogro, implorava ao segurá-lo pelo braço: "Pai, faça alguma coisa, pelo amor de Deus." Por sorte, Ciro e Rose chegaram e, a custo, Ciro conseguiu livrar Roberto, que se sentia esmorecido por consequência da asfixia. Fábio sentou-se no sofá. Sua respiração era forte. Seus olhos arregalados e estranhos. Estava transformado. "Calma, meu filho", disse o senhor Aristides. "Você não é meu pai. Não me chame assim." Fábio respondia com muita raiva. Sua voz era rouca, ninguém o reconhecia. "O que você quer?" perguntou Ciro. Fábio bateu no próprio peito com o punho fechado e respondeu: "Ele, eu quero ele." "Você não pode querer nada, vá embora, que não é o seu lugar", ordenou o senhor Aristides calmamente. "Cale a boca, velho. Eu fico onde eu quiser." "Não fica não", replicou o senhor Aristides, que passou a fazer uma prece em voz alta. Fábio levantou-se e olhou com raiva. Quando começou a ir em direção de seu pai, como se fosse agredi-lo, caiu indefeso. Roberto e Ciro o colocaram no sofá. Fábio estava sem sentidos e muito pálido. Rose havia levado Márcia para o quarto e ela chorava muito. Assim que Fábio começou a retomar os sentidos, assustou-se, com todos à sua volta. Não se lembrava do acontecido. Firme, seu pai olhou nos olhos e repreendeu sério: "Aconteceu, Fábio. Quem quer que seja que agiu através de você, agrediu Roberto como se quisesse matá-lo. É lógico que não conseguiria, mas a culpa é sua, filho. Aconteceu uma agressão." "Não foi culpa dele, senhor Aristides. O senhor viu, não era o Fábio", defendeu Roberto. O senhor Aristides, calmo, porém veemente, reforçou: "A culpa é do Fábio, sim. Ele tem entendimento e orientação, tem condições de afastar de si quaisquer influências que receba de outro. Para as coisas terem chegado a esse ponto, é porque o Fábio deixou-se abater, deixou-se levar por pensamentos e sentimentos que o induziram e induzem a ideias ou atos que não são de sua índole, não é mesmo, Fábio?" Fábio abaixou a cabeça e não disse nada. Mais uma vez seu pai tinha toda a razão. Ele foi fraco e se deixou seduzir por pensamentos e sentimentos que não lhe eram próprias, e a partir da hora em que não reagiu contra tais, deixando-se levar por elas, Fábio se entregou ao domínio e à mercê daqueles que não queriam seu bem. Somente o fato de ter rejeitado os assédios de Lu no dia anterior não era o suficiente. Sua falta de vigilância já vinha de tempos, e não seria um dia que retomaria o equilíbrio mediúnico, moral e espiritual. Haveria de se forçar muito para reconquistar o que deixou abalar nele. Precisaria reformar-se intimamente e vigiar-se de modo constante. Jonas se sentia-se saciado, imensamente feliz. Acreditava que Fábio estava sob seu total controle. A partir daquele dia, Fábio passou a reagir. No princípio não via progresso, mas sabia que recebia amparo e que conseguiria, voltou a ter fé. Passou a frequentar o centro espírita assiduamente e a levar seus pensamentos em prece com fé e amor. Realizava o evangelho no lar com exata perfeição. Cada vez que percebia os desvios de seus pensamentos, Fábio se corrigia imediatamente. Márcia, em suas preces, sempre pediu o auxílio do plano espiritual. Tinha certeza de que tudo aquilo seria passageiro e tinha fé de que Fábio voltaria a ser totalmente como antes. Ela acreditava que só Deus e Jesus poderiam ampará-los. Sua fé era fervorosa. Com muita paciência e resignação, ficou ao lado do marido durante todo o tempo, orientando e o apoiando. Com o passar do tempo,
Fábio sentia-se bem melhor. Até as fortes dores de cabeça diminuíram de intensidade e frequência. Sua vida melhorou consideravelmente e se sentia muito feliz ao lado da esposa, que, por sua vez, estava maravilhada com seu progresso, seu carinho e atenção. Fábio e Márcia voltaram a se encantar um com o outro e ambos com o bebê que viria. Já no serviço, Fábio tornou-se outra pessoa, tomando outra postura, não se deixando influenciar por seduções e aparências, respeitando sua própria vontade para recusar os convites indesejáveis. Apesar de trabalhar há pouco tempo naquela empresa, acabou sendo promovido, o que facilitou a mudança de suas atitudes para com quem precisava. Isso e muitas outras coisas que aconteceram o deixaram em harmonia e mais seguro de si, pois sentiu que sua fé e persistência na boa moral, mais uma vez, fizeram-no vencer barreiras que a princípio pareciam ser intransponíveis.